Fala pessoal, hoje é dia 6 de maio, tô gravando esse vídeo às 16h54 para comentar um pouquinho sobre o resultado de BB Seguridade e também, principalmente, a queda que teve aí o ativo no dia de hoje, caindo na casa de 6,89. E muita gente, claro, sempre questionando o que aconteceu, a empresa perdeu fundamentos, o resultado foi tão ruim assim, ou enfim, o que causou essa queda tão acentuado. Vale destacar, esse vídeo ele não é uma recomendação de investimento, eu vou tentar ser breve e rápido para explicar de forma simples o que aconteceu com a cotação, se realmente a empresa vem perdendo fundamentos, se isso é algo de longo prazo ou foi algo realmente que aconteceu de forma momentânea. O ativo de BB Seguridade, para quem já investe, deve ter percebido que no último ano aí teve uma boa alta de 17%, né? Aí na maioria dos meses, aí de agosto em diante, onde teve boa parte de queda aí das ações, dos fundos imobiliários também, podemos ver que o ativo ele teve uma certa resiliência e esse ano até agora já teve também um aumento aí de 7,25, claro, já considerando a queda de quase 7%. Então, até ontem, basicamente, o ativo teria aí um aumento de 15%. Então, o que causou essa queda tão acentuada? Vamos dar uma olhadinha nos números detalhados diretamente do site do RI da empresa para tentar entender o que mudou do trimestre passado para esse trimestre. Para quem nunca acessou o site do RI da empresa, basicamente basta colocar o ticket da ação, no caso BBSE3RI, no Google e na maioria das vezes o primeiro link mesmo vai dar para a central de downloads ou para a central de resultados, como é em alguns sites. Essa é diretamente a apresentação do resultado. Então é algo resumido, 14 páginas apenas e de forma visivelmente mais fácil de interpretar. O resultado, então, de BB Seguridade, basicamente 2 bilhões de lucro líquido, um resultado operacional de 1,7 bilhões e um resultado financeiro de 300 milhões. Podemos perceber que, comparado ao trimestre de 2024, ou seja, o primeiro trimestre de 2025, quando comparado ao primeiro trimestre de 2024, o lucro gerencial da empresa teve um aumento de 8%. O resultado operacional também teve um aumento, prêmios retidos tiveram aumento, reserva de previdência, receitas de corretagem e assim por diante. Podemos ver números bem robustos que, volto a dizer, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, foram bem superiores. A gestão do portfólio, podemos perceber que a empresa ela vem sempre se aprimorando e atualizando as suas condições de mercado. Crédito protegido do consignado privado, por exemplo, que foi lançado agora no mês de março, já teve uma boa aderência. Consórcio protegido também, que foi feito um lançamento recente no mês de março. Então a empresa vem sempre atualizando os seus produtos e, claro, na maioria das vezes apresentando números bem atrativos. Vida produtor rural, que é uma modalidade de seguro, também teve um avanço bem significativo aí de 39%. NPS, que é a pesquisa de satisfação com os clientes, também vem sempre evoluindo, queda no número de reclamações. Podemos perceber a quantidade de clientes, a quantidade do índice de referência, o índice de avaliação sempre está evoluindo. Mas então, por qual motivo que a empresa teve essa queda tão significativa de um dia para o outro? Vamos lá para o número que, na minha visão, foi um deles que possivelmente mais afetou essa queda aí no dia de hoje. A Brasilseg, que é basicamente a empresa que faz essa gestão de seguros propriamente, seguro rural, seguro de vida, residencial e assim por diante, teve uma diminuição de 6% nos prêmios emitidos quando comparado ao trimestre de 2024, mas tanto o resultado financeiro como também o lucro líquido tiveram aumento. A Brasilprev, que é a previdência complementar da BB Seguridade, também teve uma quantidade de contribuições quando comparada a 2024 reduzida, porém teve um aumento nas suas reservas. Novamente, por consequência, o lucro líquido também evoluiu comparado ao trimestre de 2024. O problema, na minha visão, que quem sabe afetou um pouquinho mais o resultado foi a Brasilcap. A Brasilcap teve uma queda no seu resultado financeiro e uma leve queda também no lucro líquido. Leve em termos de números, claro que em termos de porcentagem foi uma queda bem significativa, 24%, porém podemos perceber que o valor em si de 54 milhões, quando comparamos, por exemplo, a Brasilprev ou quando comparamos a própria Brasilseg, é um número bem menor quando comparado ao portfólio como um todo de BB Seguridade. Então, na minha visão, aqui, essa pequena, entre aspas, queda da Brasilcap comparada ao trimestre anterior foi um dos motivos que possivelmente causou certo ponto de atenção aí no resultado de BB Seguridade. BB Corretora também aumentou a sua receita de corretagem, aumentou a sua margem líquida e aqui podemos perceber a composição da receita como um todo. Então, volto a dizer, a área de seguros realmente é a que mais impacta diretamente o resultado de BB Seguridade. Podemos ver que Brasilcap tem aproximadamente na faixa de 10% aproximadamente de contribuição no total da receita, por isso que mesmo tendo essa queda, o resultado final não foi tão diferente do que era esperado. Voltamos a dizer,
quando comparado ao primeiro trimestre de 2024, o resultado de BB Seguridade teve um aumento na casa dos 8%, mas a queda que mais gerou comentários foi quando comparamos ao último trimestre do ano passado, onde a empresa lucrou quase 2,2 bilhões, 2,174, se eu não me recordo, e agora foi um resultado menor quando comparado ao quarto TRI de 2024. Então, esse realmente foi um dos motivos que mais gerou comentários. O que vale destacar, pessoal? A empresa, por si só, já vinha prevendo que iria ter aumento na sinistralidade, outros pontos, como é o próprio caso da Brasilseg, é totalmente comum acontecer de um trimestre para o outro, mas a reflexão que devemos nós, como investidores, ter é: esses pontos, eles vão permanecer para o longo prazo ou foi algo momentâneo? A questão dos sinistros, a tendência de aumentar o sinistro é durante todos os semestres ou foi algo pontual que pode ter acontecido num trimestre e no outro já melhorar? Entende? Então, são reflexões que nós, como acionistas, devemos fazer realmente pensando aí no foco com longo prazo. Outro ponto que eu considero muito importante também na tese de BB Seguridade, a valorização que ela vinha tendo aí nos últimos meses. Podemos perceber que no gráfico do último ano, a empresa teve um crescimento bem sustentável. Então, o que na maioria das vezes acontece? Isso indiferente do ativo. Muita gente, quando está o ativo nas cotações basicamente quase máximas históricas, como era o caso propriamente de BB Seguridade, chegou a ser cotado aí nas máximas acima de R$ 42, boa gente que quando percebeu que o resultado não foi tão bom, preferiu realizar o lucro ao invés de, entre aspas, correr o risco de esperar mais algum resultado ou esperar termos maiores. Então, por exemplo, muita gente que investiu lá 31, 32, com a cotação a 42, vendo um resultado que possivelmente levantou 1 ou 2 pontos de atenção, já preferiu realizar o lucro. E, obviamente, isso causa queda na cotação do mercado. O que na minha visão foi, então, os principais fatores? Um deles é a cotação, que já estava entre as máximas históricas, e também alguns pontos que foi o resultado, quando comparado ao último TRI, teve uma mínima queda, foi levemente abaixo do esperado pelo mercado, o mercado previa algo na faixa de 2,1 bilhões novamente, um resultado próximo ao que foi no quarto TRI de 2024, mas o resultado ele veio bom, veio um resultado consistente, mas devido a esses fatores, devido a um pequeno ajuste que teve comparado ao último trimestre, foi suficiente para muita gente realizar o lucro que já vinha tendo. Eu volto a dizer, é a mesma coisa, por exemplo, de uma empresa como a WEG. Claro, a WEG, na minha visão, ela está no patamar muito acima do que BB Seguridade, em termos de valuation, em termos de preço. Então, nesse caso, um resultado, mesmo que seja excepcional, muita gente vai preferir vender para realizar o lucro, garantir aquele lucro já obtido e não correr o risco de possíveis quedas no futuro. BB Seguridade, na minha visão, ela não está tão cara para compra. Tanto que quem é aluno da área de membros, até deixo o convite, se você não conhece minha área de membros, pode acessar a minha página no Instagram, lá eu posto constantemente informações a respeito, mas quem é membro na minha área sabe que o preço de BB Seguridade, até alguns meses atrás, estava sendo cotado, o preço teto estava sendo cotado abaixo da cotação. E ontem, mesmo saindo um resultado que, na minha visão, claro, deixou um pouquinho a desejar perante as estimativas, eu aumentei o preço teto do ativo. Por quê? Porque a tese de longo prazo da empresa permanece. A empresa tem um bom PL, vem pagando dividendos de forma bem atrativa, aí quase 10%. Então, de modo geral, foi um resultado que poderia ter sido melhor? Até poderia, mas realmente eu creio que a queda no dia de hoje, na faixa aí de 7%, realmente foi uma queda exagerada. Muita gente realizando lucro, muitos comentários negativos também, muitos investidores sardinhas, que nem a gente chama, vendendo aí realmente pelo lado emocional. Na minha visão, BB Seguridade, ela está num patamar, claro que ainda é possível de compra, não é a melhor oportunidade da bolsa, volto a dizer, tem muitos outros ativos que eu comento na minha página que na minha visão estão mais baratos quando comparamos ao potencial de retorno. BB Seguridade estava barato quando estava cotada a R$ 32, R$ 34, então hoje eu, pelo menos na minha visão, Rodrigo, não considero o melhor preço possível para a BB Seguridade, mas ao mesmo tempo, com a queda atual, com certeza está abaixo do meu preço teto. Tanto que, se formos fazer um cálculo breve, por exemplo, do lucro previsto para a BB Seguridade nesse ano, até eu vou abrir o resultado do ano passado. Até, por exemplo, para exemplificar, e claro, eu não vou adentrar nesse sentido do cálculo, porque não é o foco desse vídeo, até para quem quiser saber como precificar, calcular preço teto, algumas metodologias de valuation, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, também um vídeo um pouquinho mais longo, que eu detalho algumas alternativas de precificação de ativos. Então aqui eu não vou adentrar muito ao cálculo, mas a fim de comparativo, por exemplo, ano passado, a BB Seguridade teve um lucro líquido ajustado de 8,154 bilhões. Se a gente for supor
que BB Seguridade vai ter o mesmo lucro que teve em 2024, volto a dizer, o primeiro trimestre de 2025, quando comparado ao primeiro trimestre de 2024, teve um avanço de 8%. Então, grande chance de BB Seguridade ter um lucro bem acima quando comparado a 2024. Mas fazendo uma projeção totalmente conservadora, supondo que BB Seguridade tenha a mesma lucratividade que teve no passado, com um lucro líquido ajustado de 8,1 bilhões, BB Seguridade atualmente projeta ter um payout, ou seja, um índice de distribuição de lucro aos acionistas na casa de 80 a 90%, conforme falas dos diretores. Então, por exemplo, você supondo, também de forma conservadora, que BB Seguridade vá distribuir 80% do seu lucro, que já está também considerando um lucro sem aumento nenhum quando comparado a 2024. Quer dizer que BB Seguridade vai distribuir 6,52 bilhões de reais aos seus acionistas. Atualmente temos 2 bilhões de ações sendo negociadas. Isso dá um lucro por ação, um dividendo no caso, por ação de 3,26. Isso quando olhamos para a cotação atual é na casa de quase 10%, 9% aproximadamente. Se for dividir por 39, arredondando, dá na casa de 8,36. Já é um dividendo que, mesmo sem levar em consideração a cotação do próprio ativo, que tende também a subir, como foi o caso do ano passado, somente os dividendos já é um número bem atrativo. Para quem gosta de utilizar aí a metodologia de Bazin para fazer preço-teto, Bazin estima que ações que pagam acima de 6% já são ações com grande potencial de retorno. Nesse caso, levando em consideração um lucro projetado bem conservador, um payout que possivelmente pode até ser maior, já temos basicamente, entre aspas, garantido um retorno aí de 8,36%. Então, realmente, eu, Rodrigo, na minha visão, não vejo problema nenhum na tese de BB Seguridade. Pelo contrário, considero que a queda no dia de hoje é um bom motivo para quem busca longo prazo, primeiramente, e quem confia na tese da empresa. Quem sabe analisar indicadores de forma racional, como a gente fez de forma breve nesse vídeo, calcular o preço teto projetado aí com lucro, analisar realmente o que aconteceu com a ação, com a empresa que causou essa queda, vai perceber que não teve nada de anormal. Então, na minha visão, a empresa sim continua sendo uma empresa muito atrativa, é um segmento sólido, vem trazendo muitos bons retornos. Até há pouco tempo era a minha primeira posição na minha carteira pessoal, realmente devido à valorização que teve. Então, na minha visão, vale a pena você que confia na tese aproveitar esse desconto aí para quem sabe aportar e crescer mais ainda a sua quantidade de ações. O intuito desse vídeo, pessoal, realmente foi algo bem breve, de forma resumida, comentar um pouquinho sobre o resultado de BB Seguridade e também comentar sobre a queda que teve no dia de hoje. Muita gente me pergunta se a empresa perdeu fundamentos e tudo mais, então eu gosto de, em forma de vídeo, comentar, claro, de forma resumida para cada pessoa, cada investidor, utilizar sempre a racionalidade na hora de fazer os seus aportes, na hora de fazer os seus investimentos. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link da página. Tenho a minha área de membros também, que é uma área paga, mas que possui toda semana relatórios de atualização, que eu comento cada relatório das empresas recomendadas. Possui 20 ações recomendadas e 20 fundos imobiliários. BB Seguridade, como citado, é um ativo recomendado, está sendo negociado abaixo do preço teto estipulado, e quem está na área de membros toda semana recebe atualização, tanto quando as empresas divulgam resultados, os balanços trimestrais, como também os relatórios dos fundos imobiliários. Então, se você quiser fazer parte, clica aqui embaixo também, acessa a minha página do Instagram, que lá eu posto detalhes, e quando abrir novas vagas, com certeza vocês serão todos avisados. Até mais!